Boa tarde de novo. Eu voltei aqui para dar uma dica para vocês de interpretação de texto, uma vez que o nosso portfólio ele é interpretação de texto. E como vocês não vão estar de frente para um professor, uma professora, no quadro, numa sala, num ambiente escolar normal, é bem interessante que vocês se atentem a essas dicas, sobretudo vocês, pais e mães responsáveis que vão acompanhar as crianças. Eu tenho aqui um site no Google Commerce que eu gosto bastante de utilizar, porque ele é completo, ele é muito interessante e ele tem boas dicas de como você pode estar desenvolvendo as suas atividades escolares. E aí, fazendo uma busca rápida, já expliquei isso para as crianças, já fui bem clara quanto a isso. Eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de interpretação de texto, gosto bastante de trabalhar essas questões na nossa sala de aula. Mas como a gente está distante há esse tanto de tempo, eu acho que as crianças podem ter esquecido, pode ter perdido esse detalhe e tal. Então eu vou aqui revisar com vocês algumas dicas. Interpretação de texto é a leitura que você faz além do texto. Você tem o texto aqui, muito bem, mas dentro do texto nós temos os discursos, nós temos os discursos diretos e nós temos os discursos indiretos. Se você quer interpretar um texto, você tem que ler o texto, não só ler, mas interpretá-lo nas suas entrelinhas, ou seja, ler as entrelinhas daquilo que o texto quer nos passar. Por exemplo, quando eu vou ler um conto de fadas, que é o que os meninos viram por último, é muito importante que, ao trabalhar o conto de fadas, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, eu saiba que a Chapeuzinho Vermelho é uma menina que se perdeu, que desobedeceu os pais, se perdeu no bosque, lá ela encontrou o lobo e foi toda aquela história. É interessante porque são detalhes que às vezes a gente acha que não são importantes, mas para o entendimento da história, ela faz toda a diferença. Então, interpretação de texto significa você ler o texto por inteiro, ler o texto em suas entrelinhas, tá? E é o elemento chave para o resultado acadêmico, eficiência na solução de exercícios, enfim, é uma infinidade de coisas interessantes para você aprender a ler não só o texto, não só as atividades, mas o mundo em si. Tudo tem que ter interpretação de texto. Primeira coisa, primeira dica que toda matéria dá, e eu também dou, leia o texto pausadamente. Isso é uma coisa que a gente fala muito, principalmente quando é época de testes e prova. Crianças leiam com cuidado, porque isso faz toda a diferença. Então, leiam pausadamente o texto. Por quê? Porque é na pausa, é nas leituras que você faz do texto que você vai conseguir captar as informações que ele está te pedindo, tá? 2, releia o texto e marque todas as palavras que você não sabe o significado. É interessante isso, porque às vezes você não sabe o significado de algumas palavras ou não quer pesquisar e termina atrapalhando a leitura toda, o compreendimento da leitura, o entendimento da leitura. Então é muito interessante você voltar e pegar aquelas palavras que você não sabe o significado e tentar descobrir quais são. A gente tem dicionários, a gente tem o Google, que é a internet, que facilita bastante nessa hora. Inclusive, é uma forma de você também aprender a escrever as palavras corretamente. Quando você não sabe uma palavra corretamente, é muito interessante você recorrer ao dicionário, porque lá ele vai te dar as dicas direitinho de como você deve pesquisar. O dicionário é a internet, tá? Veja o significado de cada uma delas no dicionário e anote. Você pode anotar no cantinho do caderno, você pode colocar em uma agenda, você pode colocar onde você quiser. Eu lá na sala com os meninos e as meninas, eu sempre colocava de cantinho no lado. Os pais que vão auxiliar, vocês podem estar colocando numa folhinha do lado do aluno lá para facilitar o entendimento deles. E pode ser no caderno da matéria, enfim, a forma que vocês quiserem se organizar nesse momento, tá? A quarta dica:
Separe os parágrafos do texto e releia um a um fazendo o seu resumo. Ah, eu vou ter que fazer o resumo de cada um? Não. Você pode ler o texto discutindo cada ponto do parágrafo, o que aquele parágrafo quer dizer. Tá? Como você já vai ler pausadamente, você pode fazer uma leitura com seu filho, vocês, no caso dos pais e das mães responsáveis, vocês podem fazer uma leitura discutindo parte a parte. Que é uma coisa interessante, porque tem gente que não gosta, tem gente que lê o texto todinho primeiro para depois voltar parte a parte. É uma forma de você aprender. Mas para uma criança que ainda não entende, você tem que voltar, você tem que fazer esses tipos de recapitulação, ou seja, esses tipos de resumo, para que ela não perca nenhum ponto, entendeu? Porque senão ela pode perder o fio da meada, ou seja, o começo, o fim, quer dizer, o começo, o meio e o fim da história. Então é bem interessante a gente estar fazendo isso, tá? Elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Isso são perguntas que você pode fazer aleatoriamente a partir da leitura ou depois da leitura. Isso são perguntas que vão surgindo a partir do momento que você vai lendo. Isso vale especificamente para os pais. Os alunos, eles sabem disso também, mas é uma coisa interessante que você vai criando diálogos com seus filhas na hora da leitura, tá? Questione a forma usada para escrever. Aqui entra especificamente os discursos diretos e os discursos indiretos, ou seja, o texto é em primeira pessoa, o texto é em segunda pessoa, o texto é direcionado à terceira pessoa. Isso às vezes é um pouco complicado, mas quando a gente fala de interpretação de texto, ele é muito sutil, mas a gente percebe. Por exemplo, a presença de um narrador, a presença de uma pessoa falando diretamente, são coisas assim que às vezes você acha que não percebe, mas que você percebe de fato, tá? E faça um novo texto com as suas palavras, mas siga as ideias do autor. Esse ponto é mais quando você vai reescrever a história, que é uma coisa que a gente faz muito nas aulas de produção de texto, que a gente pede para a criança contar a sua versão. Quando a gente faz a interpretação de texto de uma forma mais completa, isso é interessante porque a gente vê que se a criança realmente absorveu aquele conteúdo, aquela história que a gente introduziu e discutiu com ela, tá? Mas vocês não se preocupem quanto a isso, eu quero só que vocês se atentem àqueles pontos de estar sempre lendo, relendo e procurando absorver o máximo do que é a ideia do texto, tá, gente? Porque é aí que vocês podem estar auxiliando os filhos de vocês. Tá ok? Obrigado.